Aleluia, que bom podermos estar juntos para fazer exatamente aquilo que acabámos de ouvir, louvar o nosso Deus, a antecipação do céu aqui na terra, estar o povo de Deus junto para glorificar aquele que é digno de ser louvado e adorado. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom rever todos. Sentimos alguns bancos vazios, porque naturalmente esta é uma época também em que alguns estão ausentes por período de férias, mas por todos nós somos gratos ao Senhor e a todos também. Saudamos também os que também tem o lado positivo, alguns que vêm até nós, né? Os nossos missionários em Braga estão cá connosco hoje, é bom estar. Carla, temos orado por ti, é bom ver a melhor de saúde e então deixar para todos vós um abraço muito grande. Queremos nos alegrar também com aqueles que o Senhor tem dado a graça de abençoar com um ano de vida. E esta semana celebramos mais um ano de vida do nosso Tony, que celebrou o seu aniversário, e caiu as minhas informações, mas também a irmã Conceição Duarte, da Missão da Fogueira, e a Carla também. Alegramos com a vida de todos vós e oramos para que o Senhor continue a abençoar e a renovar a sua bênção sobre as suas vidas, as vossas vidas. E continuamos também ainda neste percurso lento, penoso, de sermos confrontados e de lidarmos com esta pandemia. Eu não quero de forma alguma me conformar com aquilo que chamam o novo normal. Eu quero o velho normal e espero que também seja esse o desejo do Senhor, que nós logo possamos voltar a experimentar vida como a tínhamos anteriormente, sem máscaras e sem distanciamento, mas até lá temos ainda que manter esta situação e somos gratos ao Senhor, porque no meio a toda esta situação o Senhor também nos tem abençoado, tem-nos dirigido, tem-nos cuidado, tem-nos ensinado também, o que é de facto muito bom, e em todas as coisas somos gratos e também nesta queremos ser, também pelos recursos que o Senhor tem dado à Igreja para sermos Igreja e continuarmos dentro destas limitações, a estarmos juntos, a podermos ter intimidade, e isso é de facto muito bom. E falar em alguma normalidade, o Departamento de Homens convoca os homens para dia 11 de setembro para uma jornada de trabalho. Portanto, podem começar a arregaçar as mangas e a arranjar umas luvas. Eu não faço ideia do que é que está em mente e em ordem fazer, mas há coisas para fazer aqui nas nossas instalações e por isso vamos então agendar. Departamento de Homens, dia 11 de setembro, depois daremos mais informação, mas por favor, sábado, dia 11 de setembro, registem e guardem para esta atividade do Departamento de Homens. E queremos também continuar, amados, como Igreja, a cuidar-nos e a viver em intimidade, em oração, uns pelos outros, na presença do Senhor, orando por aqueles que estão próximos, por aqueles que estão longe, pela Igreja. Se os irmãos passarem ali na rua Jaime Pato, vão-se aperceber que o processo das obras de reconstrução do nosso antigo templo estão numa fase já muito adiantada. Vamos orar para que o Senhor continue a cuidar e a orientar todas as coisas e também nos dê sabedoria para que aquele espaço possa continuar a ser um espaço usado para a bênção e para a expansão do reino. Queremos também orar pelos acampamentos. Os acampamentos estão a acontecer. Esta semana ontem mesmo começou o acampamento de jovens lá em Água de Madeiros. O nosso Lucas está lá. Vamos orar por este tempo, e não só da Água de Madeiros, mas noutros lugares onde estão a haver acampamentos. Vamos lembrá-los e também pedir que o Senhor use este tempo para abençoar a vida daqueles que ali estão e aqueles que ali servem também. Peço, por favor, que amanhã, de uma forma particular, possamos cuidar em oração da Raquel e do João Duarte, porque está marcado para amanhã. Agora esqueço-me o nome, mas a cesariana, agora faltava-me a expressão, mas está marcada para amanhã a cesariana para o nascimento do João Duarte, e vamos cuidar em oração destes nossos queridos, para que o Senhor continue a abençoar a vida e esta vida do nosso pequenino João Duarte. E oramos também pela vida dos nossos doentes, para que o Senhor continue a cuidar, a sustentar, a dirigir aqueles que estão mais fragilizados em termos de saúde. Por favor, vamos cuidar-nos mutuamente e alegrar-nos também, porque em todas as situações nós podemos ver a mão do Senhor a agir e podemos continuar a experimentar o maravilhoso cuidado do Pai a cada dia.
É verdade? É verdade, amados? Vemos esse cuidado do Senhor todos os dias? Ótimo. Então vamos ficar de pé, amados, e vamos à presença do Senhor em oração, pedir que Ele nos dirija e cuide nesta hora e que possa receber também da nossa parte a adoração que queremos entregar. Pai querido, nós reunidos nesta manhã aqui mais uma vez na Tua presença, voltamos o nosso coração para Ti, Pai. Queremos nesta hora, acima de tudo e de qualquer outra coisa, adorar, celebrar o Teu santo nome. Queremos, nesta hora, experimentar mais uma vez, de uma forma tão particular, a intimidade contigo enquanto igreja, enquanto nos permite estarmos juntos neste lugar. E como nós te agradecemos esse privilégio de podermos te cultuar, ó Pai, somos gratos porque sabemos que muitos desejariam fazê-lo e não podem. Ó Pai, os impedimentos são tantos na nossa comunidade, alguns por questões de saúde, por impedimentos desta ordem não podem estar aqui, e nós os lembramos e os entregamos nas Tuas mãos com gratidão pelas suas vidas, mas também pedindo que os abençoes. Mas também lembramos aqueles que não podem fazer porque estão em situações de grande debilidade, onde nem sequer é possível estarem juntos como igreja. Pai, por todos eles nós os entregamos aos Teus cuidados e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. E é por isso que também nesta hora a nossa gratidão tem esta expressão, Pai, de reconhecermos que somos tão abençoados por podermos em liberdade, em segurança, com tanto conforto, Pai, estarmos aqui juntos e podermos dirigir-nos a Ti em adoração como Tua igreja. Ó Pai, somos gratos por este privilégio, mas acima de tudo e de qualquer outra coisa, somos gratos porque estarmos juntos aqui é resultado direto do Teu amor em Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem nós adoramos, a quem nós celebramos, por quem nós agradecemos nesta hora. Ó Pai, este amor imerecido que tocou e transformou as nossas vidas, nós queremos celebrar também nesta hora. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito possa, como sempre, fazer aquilo que Tu tens determinado fazer nas nossas vidas através dele. Ó Pai, toca as nossas vidas, age nas nossas vidas e, ó Pai, fala aos nossos corações nesta manhã também, e que também através dele as nossas orações possam chegar até Ti, naquilo que nós não conseguimos sequer exprimir, mas que certamente Tu irás entender. Pai, recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe a adoração do Teu povo e mais uma vez Te agradecemos todas as bênçãos que recebemos, Te agradecemos aquilo que Tu és, porque de facto és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus grande que faz grandes obras e que nós podemos experimentar, vê-las e por elas Te agradecer. E por tudo isto Te louvamos nesta manhã e fazemos-lo no nome que é sobre todo o nome bendito do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, vamos continuar em pé e em adoração. Marta vai nos dirigir agora neste tempo. Bom dia. Gostava que nós pudéssemos fazer esta leitura por demais conhecida do livro de Romanos. Gostava que pudéssemos ler estes versículos todos juntos, se pudesse ser em uníssono. E diz assim então, Romanos 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Temos esta certeza que não há nada que nos possa separar do amor do nosso Deus. O coro que nós vamos cantar a seguir é um coro que nós aprendemos em tempo de cultos online, né? em tempo do confinamento. E este coro baseia-se nesta passagem e noutras, dizendo que o choro pode durar uma noite, acordai com a sua alegria, entrega tudo ao teu Senhor, Ele cuidará de ti. Sempre na certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Então vamos
cantar, louvar o nosso Deus e lembrar estas verdades tão importantes na nossa vida. Paulo, que escreveu aos Romanos a certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus. Foi mesmo Paulo que escreveu depois aos Filipenses, agradecendo e estando alegre pelo compromisso daquela igreja. E diz assim,
esta passagem de Filipenses 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E nós temos, nas últimas semanas, visto no mundo as injustiças do pecado, as injustiças do homem, particularmente falando no Afeganistão, no Haiti, tantos outros lugares, Venezuela, China, Coreia, tantos lugares. Mas ultimamente temos visto esta situação particular nas notícias e creio que ninguém fica indiferente. E quando estava a preparar este tempo de louvor e também EBD, porque nos jovens e adolescentes também temos estado a falar sobre injustiça, realmente veio-me esta passagem de Romanos, né? Não há nada que nos possa separar do amor de Deus, e tantos cristãos que vivem nestes países que têm que lembrar isto constantemente, não é? A certeza deles pode causar a morte. E eu gostava que nós nos pudéssemos comprometer, tal como a igreja lá em Filipos se comprometeu com Paulo na tribulação, não é? Ali no versículo 14, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A igreja estava a contribuir com recursos materiais, e apesar de nós nem sempre conseguirmos ajudar financeiramente e com recursos materiais nestas situações, nós podemos sempre associar-nos em oração. E eu gostava muito de convidar nós possamos ter um momento de oração por estes dois países, estas duas populações que estão a sofrer grandemente, e que o Senhor possa ter misericórdia e que de alguma forma nos possa usar e nos ajude também a perceber como é que podemos agir desta forma. E o meu convite é que dois irmãos que desejem orar por estas situações, outras se desejarem, mas creio que não podemos ficar indiferentes, e faz todo o sentido também, enquanto igreja, nós podermos juntos orar, pedindo a Deus o seu cuidado e a sua ação segundo a sua vontade. Então, dois irmãos ou irmãs que desejem orar por esta situação que estamos a viver. Apesar das dificuldades, apesar de tudo
apesar das dificuldades. Sim, Senhor. Junto a ti. E sabemos que tu guardas, Senhor, não nesta terra, Senhor, mas na eternidade, Senhor, num lugar muito especial. Ó Pai Santo, que nos possas conceder a graça desse lugar. Nós possamos, Senhor, um dia ver essa glória, Senhor, espelhada pelo nosso Deus. Amém. Ó Santo Deus, que a gente possa haver a alegria dos céus por almas rendidas a ti, apesar das dificuldades deste mundo. Que tu nos possas, Senhor, fazer aquilo que nos é possível para ajudar este povo. Põe-nos no nosso coração e que a gente possa, por tudo aquilo que temos, os nossos recursos, Senhor, para a ajuda daquilo que possamos fazer, não sei o que, não põe nos nossos corações, que a gente se possa disponibilizar, que o nosso coração possa estar disponível para ajudar. É o que peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bendito, Pai. Graças a Deus, Senhor, que estamos aqui reunidos para o nome de Deus. Obrigado. Aqui agradecer todas as bênçãos que têm derramado por todos nós, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a viver esse mundo para a vida vontade. Usa cada coração para que se encontre. Nos dê força e sabedoria, Senhor, para poder avançar aqui no futuro, Senhor. O nosso amor é consagrado em toda parte do mundo. Aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, que possam conhecer, ou para a leitura, ou para os cantos, ou não próprio, Senhor. Usa-nos, Senhor, levanta o dedo por toda a tua palavra. Ajude-nos jovens, Senhor, para que não se percam, mas possam te aliar e entregar a sua vida. E confiar em suas promessas. Pedimos neste momento. Todas as igrejas, Senhor, que estão unidas, o Senhor abençoe em cada expressão, para que possamos, Senhor, sermos unidos para a parte do mundo. E que a tua mão, Senhor, segura as nossas mãos, para que nós, Senhor, possamos ser luz do mundo e sal da terra. Todas estas coisas, Senhor, eu peço. Nada nos temos, Senhor, porque nós somos pecadores, Senhor. Muitas vezes pecamos contra ti. E muitas vezes, Senhor, sofremos para a nossa culpa, para a nossa desobediência. E tudo que se passa, Senhor, o Senhor sabe e sabe todas as coisas que nós precisamos, Senhor. E neste momento, Senhor, use os médicos, Senhor, para que possam cuidar da comunidade, dos hospitais, casos particulares, crianças, jovens, idosos, todos os Senhor. Use os médicos para que possam vir a sabedoria do Senhor, para poder curar as suas comunidades para avançar, Senhor. Pedimos também, Senhor, esta nossa igreja, Senhor, este amor que sentimos, estamos unidos, Senhor. Estamos, Senhor, para disputar para fora. O nosso amor possa crescer, mas vindo de ti. Ajude-nos, Senhor, e nos dê força e sabedoria e capacidade para poder fazer. Amém. Senhor, esteja com todos os pastores. Senhor, use-nos. E dê cada dia que passa, Senhor, sabedoria para poder transmitir em qualquer lugar consigo entrar, Senhor. Nada, Senhor, esteja com as crianças, Senhor, guarde, proteja, Senhor. Inclusive aqueles que sofrem neste momento, por causa do homem, por causa da guerra, as suas mães entregam os seus filhos. Mas o Senhor tem propósito para cada um deles. Muitas vezes, Senhor, é para que o homem aprenda os seus pés. É isso que está surgindo porque nós achamos que fizemos aquilo que nós queremos. Mas tudo está nas tuas mãos. Proteja, Senhor, e guarda-nos e livre das mãos do inimigo. Tudo isto, Senhor, só tem que ser pedido perdão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Sabendo que muitos dos nossos irmãos em Cristo estão
a testemunhar a sua fé de uma forma bem radical aos nossos olhos, não é? E que se calhar, e graças a Deus, nós provavelmente nunca teremos de o fazer aqui no nosso país, mas tenho a certeza de que eles podem afirmar uma coisa. Filipe, podes passar? Tenho a certeza que eles podem afirmar que a esperança deles até ao fim é Cristo que morreu por todos nós. O meu convite é que nós possamos cantar este hino e possamos também cantar com esta certeza de que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Esta certeza faz-nos querer responder em adoração, em louvor, e o convite é que quem desejar fazer entrega de dízimos e ofertas neste momento, enquanto o louvamos, declarando que o Senhor é Rei acima de terra, exaltado sobre todos, e nós queremos exaltá-lo também com as nossas vozes e com as nossas ofertas, o nosso coração acima de tudo. Tu, Senhor.
orar. Querido Deus, nós te agradecemos tanto, Pai, mais uma vez, pelo teu amor connosco, do qual nada nos pode separar. Pai, pela tua provisão, o teu sustento, Senhor. Pai, nós te agradecemos tanto pela paz que tu nos dás, Senhor, perante as nossas tribulações, Senhor. Nós podemos encontrar esta paz em ti. Pai, nós te agradecemos muito por estas ofertas que nos permitiste também entregar, Senhor, como forma de adoração a ti, Senhor, para que o teu trabalho neste lugar cresça, Senhor, seja abençoado, Pai. Nós te pedimos que uses estes recursos segundo a tua vontade, Senhor. E pedimos também que nos uses a nós, recursos humanos, Pai, segundo a tua vontade. Que nos possas mostrar a forma como tu queres e desejas que nós falemos sobre ti, Senhor, que nós partilhemos o teu amor e a salvação com aqueles que nos rodeiam. Te entregamos o resto deste momento de culto, Senhor, este momento também de nos aproximarmos da tua palavra, Senhor, e percebermos aquilo que tu tens para nos ensinar nesta manhã. Abençoa também o pastor, Senhor, que nos vai trazer esta mensagem, Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de sermos igreja neste lugar e de podermos adorar juntos. É isto que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Enquanto as nossas crianças, entretanto, vão saindo para o seu tempo de culto infantil, eu vou pedir que os irmãos, por favor, possam abrir as vossas Bíblias em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E da mesma forma que esperamos e oramos para que o Senhor fale através da sua palavra as nossas vidas, possa fazer também na vida dos nossos pequeninos, enquanto são expostos à palavra. Colossenses capítulo 3, e vamos ler um texto que nos é tão bem conhecido, a partir do versículo 12 até ao versículo 17. Se os irmãos puderem ficar de pé, vamos fazer esta leitura da palavra que Deus traz através desta epístola, originalmente dirigida à igreja em Colossos. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. O tempo de férias que pudemos desfrutar, como eu já partilhei com os irmãos a semana passada, é também um tempo em que podemos meditar, às vezes libertos de algumas pressões do dia-a-dia, e neste tempo o Senhor de facto trouxe ao meu coração alguns assuntos, alguns temas. Dois deles nós partilhámos a semana passada: a memória, a necessidade de sermos atentos e lembrarmos as coisas importantes, não esquecer. Também as verdades absolutas, aquelas que nós não podemos de facto esquecer, imutáveis. E lembrávamos algumas delas em relação ao nosso Deus. Um outro assunto que bateu diversas vezes e de formas diferentes e por razões diferentes no meu coração tem a ver com a gratidão ou a ingratidão. No processo desta reflexão, enquanto fui meditando e procurando também ouvir o Senhor neste assunto, alguns aspectos interessantes foram vindo ao meu coração. O primeiro deles é que a gratidão é um assunto muito importante, muito importante.
A gratidão é da maior importância para a nossa vida. E isso é algo que nós não podemos esquecer. Curiosamente, não temos muita literatura, do ponto de vista e da perspectiva cristã, sobre este assunto. Não temos muitos autores a escrever sobre o assunto da gratidão. Talvez porque o Senhor Jesus também não ensinou verbalmente e diretamente sobre este assunto, sobre a gratidão. No entanto, com Jesus nós aprendemos muito sobre gratidão. Muito mesmo. Também veio ao meu coração de que a gratidão está diretamente, intrinsecamente relacionada com a intimidade dos nossos relacionamentos. Há uma relação muito intensa entre o nível e a qualidade dos nossos relacionamentos e a experiência de gratidão que nós temos também. Algo que também veio ao meu coração é que a gratidão tem de ser partilhada. Uma gratidão que não é partilhada, que não é manifestada, é ingratidão. Porque se ela não se manifestar, não tem nenhum efeito. Não tem nenhum efeito prático. Por outro lado, também facilmente me lembrei e veio ao meu coração como a ingratidão é absolutamente destrutiva e corrosiva na nossa vida em diversos níveis e áreas da nossa existência. Porque ela também está relacionada com um outro assunto que lembrávamos a semana passada, a memória. Porque tantas vezes a nossa ingratidão está relacionada com a nossa falta de memória, de lembrarmos coisas que não deveríamos esquecer. Eu creio que, de uma forma geral, todos nós já passámos pela experiência de sentir ingratidão da parte de alguém de quem esperávamos uma manifestação de gratidão e como isso nos afeta. Dificilmente ficaremos indiferentes a um sentimento de ingratidão da parte de alguém. Provavelmente, também já todos nós passámos pela experiência em que sentimos claramente que não fomos gratos, como deveríamos ter sido. Em algum momento não manifestámos ou não tivemos um sentimento de gratidão e depois, às vezes acontece que o temos já fora de tempo e às vezes passou a oportunidade, mas fica o desafio. Creio que nunca é tarde para restaurar essa dificuldade que tantas vezes toca às nossas vidas. Mas também estou certo que todos nós, ao longo da nossa vida, já fomos surpreendidos com manifestações de gratidão que não nos deixaram indiferentes, que tocaram o nosso coração. Eu queria só partilhar com os irmãos duas pequenas experiências da minha vida. Ao longo dos 24 anos em que tivemos uma empresa, eu nunca fiquei indiferente ao facto de que um dos funcionários que trabalhou mais anos connosco, sistematicamente e cuidadosamente, quando eu lhe entregava o salário ao fim do mês, me agradecia. Isso sempre me surpreendeu, porque, de uma forma geral, todos os outros recebiam o seu salário e recebiam com aquela, pelo menos a manifestação, a ausência de gratidão, me levaria a pensar isso, que estão a receber aquilo que merecem e eu não estou a fazer mais do que a minha obrigação. Aquele funcionário, ao longo daqueles anos, sempre me agradecia de uma forma clara o facto de eu estar a entregar o salário. Um outro aspecto que nunca me deixou indiferente em relação à gratidão, eu tive contacto diretamente quando me aproximei da família da Lena. Os meus sogros viviam em Angola, não tinham nenhuma família em Portugal continental. E quando chegaram, depois do 25 de Abril, a Lisboa, vindos de Angola, eles não tinham ninguém, absolutamente ninguém, nenhum familiar a quem recorrer. Mas aconteceu que, no tempo do antigo regime, o regime estava incomodado com aquilo que um professor universitário andava a falar e então, por castigo, por reprimenda, como fazia tantas vezes, enviou para Angola, para a região onde os meus sogros viviam e para a escola onde o meu sogro trabalhava, um professor universitário aqui de Portugal continental. Ele foi para lá sem família, porque ia de castigo, foi deportado para lá por falar o que não devia.
E chegando lá, a família dos meus sogros adotaram-no na família. E durante o tempo que ele ali esteve, eles foram a família dele. Quando ele regressou a Portugal, depois de ter sido levantado esse impedimento na vida dele, mesmo antes do 25 de Abril, quando ele saiu para Portugal, esse senhor deu ao meu sogro o número de telefone dele aqui em Portugal e disse-lhe: se algum dia for a Portugal, por favor, ligue-me. E o meu sogro, quando chegou a Lisboa, o único telefone que tinha era desse senhor, para quem ele ligou. Ele imediatamente despejou a sua casa da família e recebeu todo o agregado familiar dos meus sogros na sua casa, não era um agregado pequeno, e durante todo o tempo que foi necessário eles ali ficaram. Quando eu comecei a conviver com a família de Helena, apercebi-me que dia 24 de dezembro, sistematicamente, o meu sogro saía, depois de ter preparado muitos cestos de comida, e eu não sabia o que é que aquilo significava no início, e na altura também eu estava lá com o objetivo de passar despercebido e não fazer muitas perguntas, porque o meu intuito era conquistar o coração da Helena, então não queria criar distúrbios na família e não fazia perguntas. Mas depois, com o tempo, fiz perguntas. Mas porquê que o Sr. Fernando Moraes, dia 24 de dezembro, sistematicamente saía com cestos enormes com comida que ele preparava durante todo o dia? E então um dia eu fui com ele, já depois de ser parte da família oficialmente, eu fui com ele. Então o meu sogro, durante todos os anos em que aquele amigo foi vivo, a forma dele agradecer e de ter um ato de gratidão era que a ceia de Natal da família daquele senhor era o meu sogro que preparava. Ele cozinhava tudo, preparava tudo, comprava tudo e levava no dia 24 de dezembro. Eu achei fantástico a atitude de gratidão que o meu sogro manifestou por alguém que simplesmente lhe deu um número de telefone, mas que foi tão importante na vida dele. Amados, eu creio que estas histórias de gratidão não nos podem deixar indiferentes. E também nos leva e nos conduz à compreensão que a gratidão é, de facto, um assunto muito importante na nossa vida. A propósito da relação que existe entre a gratidão e a intimidade dos nossos relacionamentos, creio que faz sentido compreender um pouquinho mais sobre a gratidão. E o Tomás de Aquino, que foi um autor do século XIII e foi muito influente com a sua literatura na área da teologia, da filosofia, ele escreveu um texto muito interessante chamado Tratado da Gratidão. E neste Tratado da Gratidão, Tomás de Aquino defende que a gratidão se manifesta e está presente na nossa vida em 3 níveis. O primeiro nível, o mais superficial, é um nível absolutamente e somente racional e intelectual, e que não tem qualquer manifestação. Portanto, eu sinto a necessidade de ser grato, mas não passa daí. O segundo nível é um nível intermediário que ele diz ser o nível em que o sujeito dá graças e louva aquele que lhe prestou algum benefício ou favor. E, portanto, há já uma manifestação, uma declaração dessa gratidão. E depois ele diz que há um terceiro nível, um nível mais profundo, que é quando o sujeito se compromete com a pessoa que lhe fez esse favor ou que teve essa boa atitude. E esta manifestação de gratidão, então, vai para um nível de um vínculo forte e de compromisso entre as pessoas. O professor Sampaio da Nova, a este respeito, registou algo muito interessante. Ele lembrou-nos que a língua portuguesa, neste aspecto, tem realmente uma manifestação muito particular. Porque em português, a gratidão é colocada num nível mais profundo da nossa manifestação. Porque quando nós dizemos obrigado, nós estamos de facto a comprometermos, estamos-nos a sentir obrigados a ter essa manifestação. É interessante. Noutras línguas não acontece da mesma forma e, obviamente, poderá só mesmo ser uma questão linguística, mas é interessante como em português, quando nós dizemos obrigado, estamos a verbalizar este terceiro nível de gratidão que nos compromete e que nos liga em intimidade e proximidade com a gratidão e com aqueles que nos abençoaram. Na Bíblia, o ato de agradecer está geralmente registado com a expressão dar graças, ou ações de graças.
E muitas vezes esta expressão de gratidão está associada às manifestações de louvor e de adoração, mas encontramos muitas vezes estas expressões. Aliás, queria só partilhar com os irmãos 3 textos onde nós encontramos isso. O Salmo 100, no versículo 4, entrai pelas suas portas com ações de graças. A ideia aqui é entrar com gratidão nos átrios, com hinos de louvor e render graças e bendizer o nome. Este episódio do Senhor Jesus lembra-nos quando o Senhor Jesus ordenou ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças. Jesus agradeceu ao Pai aquele pão. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Tessalónica, diz no capítulo 5 e no versículo 18: em tudo dai graças, em tudo sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para connosco. E, portanto, nós temos muitas razões para percebermos que a gratidão é algo muito importante no coração de Deus e no texto bíblico. E também percebemos isso porque a Bíblia também nos mostra e nos revela muitos exemplos, ou alguns exemplos, de ingratidão e como essa ingratidão tem efeitos destrutivos e consequências dramáticas. Eu queria recordar só 3 momentos com os irmãos. Um deles nós encontramos logo lá na história de José, em Gênesis capítulo 40. Se nos vem à memória, nós lembramos quando José está preso e com ele está um preso, também está preso com ele o copeiro-chefe. O copeiro-chefe tem um sonho, pede a José para interpretar esse sonho. Nesse sonho, José comunica-lhe que ele vai ser liberto dentro de 3 dias e pede-lhe a ele: olha, quando tudo estiver bem contigo, não te esqueças de mim. O versículo 23 do capítulo 40 é claro. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ele não foi grato por aquilo que José fez e da forma como José abençoou a sua vida. O outro episódio precisa de contexto. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 1, temos a descrição daquilo que era a realidade do povo de Israel no Egito. Eu só separei o versículo 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Esta era a realidade do povo de Israel no Egito. Eles eram violentamente maltratados e escravizados. No capítulo 16 de Êxodo, nós encontramos, em resposta a um pedido do povo, vemos o Senhor a dizer que iria dar ao povo diariamente o sustento. Dar ao povo sustento. Eles não precisariam de fazer absolutamente nada. Deus iria dar a todos os dias a porção necessária para cada dia. Quando chegamos a Números capítulo 11, o que lemos é o seguinte: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Nem é preciso comentar, amados. A memória é uma coisa terrível quando falha, e a ingratidão que se manifesta por essa falha de memória é terrível. E um povo que recebia diariamente da parte do Senhor o sustento reclamava quando se esquecia que os pepinos e os peixes que comiam não eram de graça. Era o resultado de um tempo de escravidão que eles já se tinham esquecido. O Senhor Jesus, a certa altura, no seu ministério terreno, cruzou-se com 10 leprosos. Este texto de Lucas 17 lembra-nos, porque dos 10, apenas um se lembrou de agradecer a Jesus. E está lá a dizer: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E Jesus perguntou: onde é que estão os outros 9? A ingratidão é terrível, amados. Não um episódio, mas o apóstolo Paulo, no capítulo 1, neste tratado de teologia, em que me fala também deste aspecto, lembra no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus,
como Deus, nem lhe deram graças. O que Paulo está a lembrar é que o povo não tinha, a humanidade não tem desculpa, porque eles têm conhecimento de Deus, no entanto, não foram gratos a Deus. Antes, tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. A ingratidão pode levar a esta loucura. Amados, voltando ao texto de Colossenses, o que Paulo está aqui a fazer quando escreve à igreja lá em Colossos é listar algumas das características das vidas que foram transformadas por Jesus. As vidas que foram ressuscitadas agora com Cristo. Vidas que morreram e que agora têm uma nova natureza. Vidas em que acontece aquilo que está no final do versículo 11. Cristo é tudo. Quando Cristo é tudo neles, então Paulo diz o que é que acontece. E Paulo faz uma série de menções de aspectos importantes, de características importantes destas vidas. Eles são santos, são amados, são gente com misericórdia, são gente boa, humilde, são gente que se ama, são gente que, versículo 15, é agradecida. Gente que é grata. Gente que, quando louva ao Senhor, é grato ao Senhor no seu coração, como diz o versículo 16. Gente que, como diz o versículo 17, não esquece de agradecer a bondade, a graça e o amor de Jesus Cristo em todas as coisas. Amados, o que está aqui a acontecer é que Paulo está a lembrar esta gente, tal como nós, que tendo sido transformados pelo amor salvador e redentor de Cristo, uma das características que tem que estar presente é o da gratidão. Esta afirmação de Paulo aqui em Colossenses também tem respaldo, como já, aliás, lembrei há pouco, no texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Esta afirmação não deixa margem para qualquer dúvida que Deus deseja que sejamos gratos incondicionalmente. Esta ideia também é reforçada lá com o texto de Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as coisas que Deus traz à nossa vida, todas elas, eu vou reafirmar, todas as coisas que Deus traz à nossa vida são para o nosso bem. E por isso só podemos ser gratos. Só podemos ser gratos. É interessante, amados, porque quando consideramos a experiência do apóstolo Paulo, que Deus usou para registar estas importantes afirmações e declarações, nós percebemos que Paulo não só ensinava, mas ele vivia esta gratidão. E se nós olharmos para os inícios das cartas de Paulo, e se os irmãos estão com o texto aberto, basta virar uma página, creio eu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Agradeço sempre a Deus pelas vossas vidas. E isto Paulo faz invariavelmente quando começa as suas cartas, e em algumas das orações que Paulo registra nas suas cartas, está lá registada a gratidão que Paulo tinha pela vida daquela gente, daquele povo, que era uma bênção também para a sua vida. Mas voltando ao texto de Colossenses, amados, neste texto podemos ainda facilmente perceber o impacto que a gratidão tem na nossa vida. Quando percebemos o envolvimento que existe entre as nossas ações e a gratidão. Vejam, o versículo 17 que nós lemos há pouco, está Paulo a dizer que gente que foi transformada, que tem uma nova vida em Cristo, então gente que é de Cristo, em que Cristo é tudo nas suas vidas, faz tudo, seja em palavra falada, seja em ação, faz tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Ok? O que Paulo está aqui a dizer, então nós, tudo o que fazemos, tudo, não é só quando estamos aqui na igreja, é quando estamos a trabalhar, quando estamos a cozinhar, quando estamos a resolver problemas, quando estamos tristes, quando estamos doentes, quando estamos bem. Qualquer coisa que nós façamos ou dizemos tem que ser feita em nome do Senhor Jesus e dar graças ao Pai por Ele.
por ele. O versículo 23, logo a seguir diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vejam, Paulo agora está a falar sobre as nossas relações interpessoais, quer na família, quer no trabalho, e ele agora vai recuperar o efeito que a gratidão tem na nossa vida, porque ele lembrou que tudo o que fazemos, fazemos em nome do Senhor e fazemos com gratidão ao Senhor, e ele agora lembra, em qualquer outra coisa que vocês façam a outra pessoa, façam-no neste padrão. Façam-no como estando a fazer ao Senhor e, como diz o versículo 17, com gratidão. Quando consideramos o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e como eu já mencionei, embora nós não encontremos ensino explícito sobre a gratidão, percebemos e aprendemos com Jesus quando, por exemplo, em tantas circunstâncias, e já lembrámos uma delas, Jesus é grato ao Pai. Jesus agradece ao Pai. E em algumas das orações do Senhor Jesus, em alguns momentos e intervenções de Jesus, está Jesus a agradecer ao Pai. Nós percebemos a gratidão presente na vida de Cristo quando Ele reconhece a gratidão dos outros, como aconteceu com aquele leproso. E Ele honrou a gratidão daquele homem. Nós percebemos a gratidão presente no coração de Jesus quando Ele, como afirmou, fazia tudo o que agradava ao Pai, porque agradecer é exatamente fazer isso, fazer algo que agrada àqueles a quem queremos agradecer. E o Senhor Jesus fez isso. O Senhor Jesus sempre fez o que agradava ao Pai. Aliás, algo que o apóstolo Paulo também traz para as nossas vidas. Os irmãos agora recuarem uma página, capítulo 1 e versículo 10 de Colossenses, a fim de viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. Inteiro agrado. Viver a nossa vida de forma a agradar ao Senhor. Esta é uma evidência da presença de Cristo na nossa vida, porque Jesus fez tudo o que agradava ao Pai. Amados, nós naturalmente lembramos a gratidão, que é um elemento fundamental na adoração a Deus. E eu creio que aqui faz todo o sentido lembrarmos aquele tratado do Tomás de Aquino, lembrar os níveis de gratidão. Como é possível eu ter um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, que é marcado pela adoração, se o nosso nível de gratidão for superficial, ou se o nosso nível de gratidão não for algo que nos leva a estar comprometidos e profundamente gratos por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Por esse motivo, a gratidão é determinante na nossa vida, na nossa relação com Deus, porque ela tem que estar presente na nossa adoração e a um nível muito profundo e sério. Mas há ainda, amados, um outro aspecto que eu gostaria muito de considerar com os irmãos hoje, e que tem a ver com a gratidão nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos horizontais. Amados, como é que eu posso ser sal e luz no mundo? Como é que eu posso desejar surpreender o mundo com o amor de Cristo, se os que estão à minha volta me ouvem constantemente a reclamar de tudo e de todos e não consigo ter expressões de gratidão? Como é que eu vou ser sal e luz para o mundo quando eu reproduzo na minha vida tantas vezes o mesmo que nós encontramos lá em Êxodo e em Números no povo de Israel? Esquecemos o que o Senhor tem feito na nossa vida e reclamamos diariamente do maná que o Senhor amorosamente nos dá. Como é que é possível, amados? Será que é possível impactar o mundo com o Evangelho de Cristo quando nós não somos comprometidos em ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida? E tantas vezes, amados, acontece, nós estamos aqui juntos e aqui as letras dos nossos hinos, é fácil levantar a nossa voz em gratidão e saímos daquela porta e a vida é terrível. A vida é terrível. E parece que o que era bom mesmo era as chicotadas e a escravidão do Egito. Mas nesta área, amados, há uma outra questão que se coloca. É que como é que eu espero ser sal e luz
neste mundo, como é que eu espero surpreender a vida daqueles que estão perto de mim com o amor, com o Evangelho de Cristo, se eu lido mal com a ingratidão dos outros? Seja ela expressa, porque às vezes essa ingratidão é expressa, seja tantas vezes somente a ausência da gratidão, que obviamente funciona como ingratidão. Como é que eu vou impactar a vida daqueles que estão à minha volta quando eu fico muito incomodado, transtornado e tantas vezes até faço aquilo que o Senhor Jesus disse para nós não fazermos, não ser olho por olho nem dente por dente, e o que fazemos tantas vezes é pagar na mesma moeda, a ingratidão dos outros. Quando nos esquecemos que quando fazemos alguma coisa aos outros, tudo o que temos que fazer é fazer como ao Senhor. E Paulo já nos lembrou que quando fazemos ao Senhor, temos todas as razões para ser gratos. Quando eu me esqueço disso, como é que eu espero impactar a vida dos outros quando a minha ingratidão é tão presente e manifesta nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos? Amados, naquela noite, quando o galo cantou, o texto de Lucas 22 diz-nos que Jesus fixou os olhos nos olhos de Pedro. E o que Jesus poderia ter naquela hora, com aquele olhar, ter dito a Pedro podia ser: Pedro, é assim que tu me agradeces? Depois de tudo o que eu fiz por ti, é assim que tu me agradeces? Negando-me? Esta é a tua forma de agradecer? Mas, amados, quando Jesus olhou para os olhos de Pedro e o fixou, a única coisa que Jesus teve para dizer a Pedro, e que o verbalizou mais tarde, já depois de Pedro ter chorado amargamente, é verdade, mas a única coisa que Jesus tinha para dizer a Pedro era: amas-me? Amas-me? Quando Jesus estava na cruz e aquela gente, aqueles soldados à sua volta pregavam pregos nas suas mãos, chicoteavam-no, furavam-no, gozavam com ele. Quando aquela gente teve uma atitude de profunda ingratidão, porque ele, Jesus, naquela cruz era a expressão do amor do Pai para com toda a gente. Quando Jesus lidou com essa manifestação de ingratidão, a única coisa que Jesus teve para dizer foi: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Perdoa-lhes. E sabem, Jesus morreu por aqueles que estavam a matá-lo lá. E Jesus não teve em conta a ingratidão deles. Aliás, Jesus não teve em conta a nossa ingratidão. Quando tantas vezes, antes e tantas vezes, infelizmente, durante a nossa caminhada com Cristo, somos ingratos. E Jesus sempre nos estende as mãos e nos diz: amas-me? Então anda para perto de mim. Vem para perto de mim. Amados, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa atitude de gratidão, a nossa experiência de verdadeira gratidão, uma gratidão comprometida e ativa, faz uma coisa que eu costumo dizer por brincadeira, que nós temos tom de voz no nosso olhar. Os irmãos sabem quando alguém olha para nós com aquele... não precisa dizer nada, e o tom de voz do olhar da pessoa diz tudo. Amados, eu estou mesmo convencido que uma verdadeira experiência de gratidão, uma verdadeira e comprometida e ativa experiência de gratidão no nosso coração muda o tom de voz da nossa vida. E a nossa vida torna-se muito mais agradável. Muito mais. E podemos, de facto, fazer aquilo que Paulo nos lembrou, que é cumprir a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que nós, de facto, sejamos pessoas transformadas por Cristo, que são verdadeiramente e totalmente gratas. Viver em todo o tempo, em todas as circunstâncias, com motivos de manifestação de gratidão. E eu sei muito bem, amados irmãos, sabem muito bem, que às vezes é muito difícil, em certos momentos, ser grato. Mas mesmo quando não sabemos porque é que temos que agradecer, nós temos que ser gratos, porque realmente nós temos sempre motivos para ser gratos. Não só porque esta é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, não só porque ela irá
surpreender o mundo e aqueles que estão à nossa volta, mas porque Jesus Cristo é a grande e a mais extraordinária razão para sermos gratos em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. E há pouco orávamos por povos como o Afeganistão, Haiti, tantos outros povos que sofrem. E eu bem sei que este é um momento difícil. E é por isso que também precisamos de orar, para que os nossos irmãos lá... Sabem que a igreja no Afeganistão, a igreja cristã, é das igrejas que mais cresce no mundo, em ambiente tão hostil. Temos muitos irmãos lá que agora estão a passar problemas gravíssimos. Nós temos que orar para que o Senhor, de facto, e o Santo Espírito do Senhor possa tocar aqueles corações, para que eles, mesmo no meio daquelas circunstâncias tão difíceis, tenham razões para agradecer ao Senhor. Que tal como Estevão sentia as pedras a caírem, ele podia agradecer porque ele estava a contemplar a glória do Senhor. E isso lhe bastava. Era mais do que qualquer outra coisa. Amados, eu estou mesmo convencido que a gratidão muda o tom de voz da nossa vida. Esta é a vontade de Cristo. Esta é a vontade do Pai. E desta forma, de facto, podemos também ser sal e luz e surpreender o mundo. Quando todos julgam que nós não temos nada para agradecer, nós temos coisas para agradecer. Quando todos julgam que nós temos razões para reclamar, nós temos razões para agradecer. Temos, amados? Temos mesmo? Ok, então vamos terminar cantando. Amados, eu não quero que os irmãos cantem esta música só porque o autor a escreveu com estas palavras, mas que elas possam, se de facto é o vosso sentimento, o nosso sentimento enquanto igreja, expressar nesta hora. Por tudo o que o Senhor é, por tudo o que Ele tem feito. Vamos louvar, vamos agradecer, porque Ele é digno de toda e merece toda a nossa gratidão. Vamos ficar de pé, amados. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos reafirmar o quão gratos estamos
Te agradecemos, de facto, por tudo aquilo que Tu és. Te agradecemos porque o Teu amor, a Tua existência plena, perfeita, soberana, Pai, se revelou aos nossos corações. Eu Te agradeço pela intervenção do Espírito Santo, o Teu Santo Espírito que se manifestou às nossas vidas, que abriu o nosso entendimento, que nos deu a graça e a possibilidade de Te ver, de Te ouvir. Pai, eu sou grato porque Tu não só fizeste isso, mas Tu deste o Teu próprio Filho para morrer por nós na cruz. E nós Te agradecemos porque, se não fosse Ele, Pai, a nossa vida estaria dramaticamente perdida, Pai. Nós não poderíamos desfrutar daquela que é a mais maravilhosa bênção que Tu tens para nós. É que um dia estaremos contigo por toda a eternidade. Estaremos a gozar da Tua santa e preciosa presença num lugar absolutamente sublime e maravilhoso que Tu tens preparado para cada um de nós. Tudo isto Tu tens feito por nós e tudo isto nós queremos Te agradecer. E, Pai, nesta hora, enquanto Te agradecemos, Pai, todas estas coisas, agradecemos também o Teu perdão e a Tua restauração, a Tua bondade, ó Pai, que não leva em conta tantas vezes a nossa ingratidão, Pai. Eu peço-Te perdão pelas vezes em que nós olhamos para trás e, ó Pai, nos esquecemos de quem Tu és e daquilo que Tu tens feito. Quando nós olhamos à nossa volta e não conseguimos compreender que Tu estás presente, que Tu estás a agir e que a nossa vida sem Ti estaria absolutamente perdida, Pai. E que em todas as coisas, nas mais simples, Tu estás presente e Tu estás-te a revelar e Tu estás a tocar a nossa vida. Ó Pai, dá-nos corações gratos. Te pedimos, Pai, porque nós queremos que essa gratidão, esse sentimento genuíno e verdadeiro que está presente no nosso relacionamento contigo seja também algo que afete e surpreenda aqueles que estão à nossa volta, Pai. Dá-nos palavras de gratidão junto daqueles que estão perto de nós, mesmo quando nós somos entristecidos pela ingratidão daqueles que estão perto de nós. Ó Pai, que nada possa nos afastar da compreensão e desta experiência que só Tu nos podes e permites viver, que é o de sermos em todas as coisas, em todo o tempo e em todas as circunstâncias verdadeiramente grato, comprometidamente grato. E que a nossa resposta de gratidão possa honrar o Teu nome, possa glorificar o Teu nome. Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito, por tudo aquilo que Tu vais fazer que nós não sabemos, mas que sabemos que só podem ser planos de bem e não de mal. Nós Te agradecemos nesta hora e fazemo-lo no nome precioso, muito precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados, podemos ficar sentados e vamos hoje terminar o nosso culto com um pós-lúdio cantado, em que todos vamos cantar. E nós temos um hino que é também ele uma expressão de gratidão, e então o nosso pós-lúdio hoje é cantado. Vamos juntar as nossas vozes.